jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. Via para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2, deixando Bruno Henrique e Pedro, os dois atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são dois volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson e De La Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os dois atacantes lá na frente. Então a gente... E aí, nação flamenguista, seja todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Não esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado com as principais notícias e em tempo real, né? Pois é, pessoal, Flamengo enfrenta o Bragantino. Jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro. Vale aqui destacar que o Flamengo não tem um bom retrospecto, né? Jogando com o Bragantino. Então tem tudo para ser um jogo complicado, né? Principalmente em São Paulo, né? O Flamengo vem numa pressão grande, principalmente não por resultado, mas sim por desempenho. A sua torcida vem fazendo algumas críticas, né? Principalmente para cima de ti. E o time necessita, né? De uma boa atuação, e tem algumas informações aí de jogadores que não vai para o jogo, né? De jogadores que sendo negociado, né? Então é isso, né? Eu quero deixar aqui crédito ao vídeo, SBT Rio, link na descrição. Mas antes eu peço para você se inscrever, deixar seu like, né? Fazendo isso você vai estar ajudando o canal, né? Para mim não é um jogo fácil, é um jogo complicado, volto a destacar. O Flamengo sempre fez jogos difíceis contra o Bragantino, principalmente em São Paulo, né? E a tendência, mais uma vez, ser um jogo desses, né? Daquele complicado, né? Depois o Flamengo viaja para enfrentar o Palestino. É um jogo decisivo, né? Pelo Copa Libertadores, onde o Flamengo necessita da vitória e precisa da vitória para encaminhar a sua classificação, embora não em primeiro, mas sim em segundo na Libertadores no seu grupo. Então é isso, vamos acompanhar as principais informações. Peço para você se inscrever. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson De La Cruz, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Agora, uma novidade, vamos lá. Primeiro, o Varela tá fora porque sentiu dores musculares antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Esse foi o jogador que eu mencionei recentemente. Ou seja, ele tá com problemas musculares, apesar desse rodízio aí que o Tite vem fazendo, um jogador que preocupa com problema físico. E o Fabrício Bruno, ele tá apenas sendo poupado pela sequência de jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. É fato, vai mostrar pouco rendimento, assim, na parte, digamos, rendimento, que eu digo assim, ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando muito, o Fabrício Bruno vinha jogando muito. Eu acho que ele poderia ter mudado o momento de poupar o Fabrício Bruno, mas isso é uma opinião minha. Mas de ele resto, pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais Tem funciona. uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado essa estratégia, Lucas Pedrosa. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente sempre fala, né? Realmente é uma lei que sempre funciona quando os jogadores enfrentam suas ex-equipes. Eu acho que até que eles têm uma motivação a mais. Por exemplo, o David contra o Fortaleza agora no jogo da Copa do Brasil, parecia que ele estava jogando o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Que era uma vontade, era uma necessidade, porque já jogou no Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Tite faz bem também.
faz algum sentido, ele tem que revezar essa situação, mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa. O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. O problema tem sido no meio-campo para o ataque, a dinâmica desse meio-campo para o ataque. O Botafogo ontem, por exemplo, estava sofrendo muito, estava só conseguindo trabalhar pelas pontas. Quando entraram os jogadores que a gente citou aqui, começou a ter dinâmica pelo meio. E é essa dinâmica pelo meio, essa aproximação, muitas vezes o Pedro via para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Eu entendo o estilo do Tite, entendo completamente o que ele gosta de fazer quando ele utiliza 3 atacantes, natural, mas ele perdeu peças que eram importantes nesse esquema. O Everton Cebolinha é o cara do 1 contra 1, é o cara da linha lateral. O Arrascaeta é um cara também que consegue achar seus companheiros. Mas se você não tem esses jogadores, tem que se adaptar, tem que variar. O Bruno Henrique, para mim, funciona muito mais quando ele é um segundo atacante do que quando ele é um ponta esquerda de fato. E essa, para mim, pode ser a grande novidade, porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2. Deixando Bruno Henrique e Pedro, os 2 atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são 2 volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson e De La Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os 2 atacantes lá na frente. Então a gente pode ver uma variação tática, enfim, o Tite cedendo um pouco, abrindo mão do esquema 4-3-3, algo que a gente mencionou tanto no programa de ontem, criticando a postura do Flamengo diante do Amazonas, e agora contra o Bragantino, a gente pode ver uma espécie de 4-4-2. Nesse tempo que ele tá no Flamengo, ele não usou, experimentou outro Ele jeito. tentou no último jogo, mas assim, muito mais do Bumba Meu Boi do que, de fato, Tanto é que ele tentou com o Gabigol, que não estava treinando com ele o time. botou né? o Gabigol e o Pedro. Falar em Gabigol, não isso, antes eu vou dar boa tarde pra galera que tava lá no Boa tarde. Ô, Vene, você acha que ele vai dar mais minutos pro Gabigol nesse jogo? Eu acredito que sim, não vejo motivos para não dar, né? De repente, ali no começo do segundo tempo, depende muito do cenário do jogo, como que vai estar a situação da partida. Acho que depende. Óbvio, você não pode esperar que o Gabigol irá ser aqui um fenômeno. Sim. Vai ser o Gabigol de 2019. Estamos falando de um jogador que estava há muito tempo sem disputar uma partida, que estava há muito tempo sem treinar com os companheiros. Você não pode esperar o Gabigol um fenômeno em campo. Agora, vontade, eu acho que o Gabigol vai mostrar muito. Acredito eu que esse período aí longe do Ninho do Urubu fez o Gabigol refletir bastante. Isso, na verdade, é uma característica que nunca saiu do Gabigol, a vontade do Gabigol, né? E aí, como eu citei aí no retorno dele, é o fato novo que eu acho que o Flamengo estava precisando disso. O Vasco pega, não que eu esteja preocupada, tá, gente? Nem tem que ficar, mano. Do estúdio, também para os fãs de esportes, o Flamengo que enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado, tentando quebrar um incômodo jejum. Desde 2020, quando o Massa Bruta voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não conseguiu vencer aqui no estádio Nabi Abichedi. Em 4 jogos, são 2 empates e 2 derrotas. Para esse jogo de sábado, o Tite deverá ter alguns problemas para escalar a equipe. O Arrascaeta e o Everton Cebolinha só deverão voltar no jogo contra o Palestino na terça-feira pela Conmebol Libertadores. Já o volante chileno Pulgar ficará mais 2 semanas de fora de combate. Já os jogadores Vinha e também De La Cruz, que sentiram dores contra o Amazonas pela Copa do Brasil, não deverão ser problema e estarão em campo aqui em Bragança Paulista. O Flamengo que vive um problema no ataque. Nos últimos 4 jogos foram apenas 2 gols marcados. Um duelo que será bastante especial para o zagueiro Léo Ortiz, que foi capitão do Massa Bruta, jogou aqui pelo Bragantino pelo menos por 5 anos e pela primeira vez vai reencontrar a ex-equipe, que vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Terceira colocada com 8 pontos ganhos, pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma combinação de resultados. O time do Pedro Caixinha vem de 2 empates seguidos, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. Vai enfrentar o Racing no meio de semana pela Copa Sul-Americana e pode ter algumas modificações na equipe que enfrenta o Flamengo. O que é certo que deverá ter alguns desfalques. São eles o Raul, o Natan Camargo e o Hurtado. Volto com vocês aí do estúdio. Boa, Vlad. Obrigada pelas informações. Partida. Nação flamenguista. Flamengo no jogo dificílimo, né? O Bragantino. Sempre jogos de lá em Bragança Paulista. O Flamengo, eu não sei o que é que acontece, não joga bem lá em Bragança, né? Mesmo quando o time tá numa boa fase, já não joga bem.
Mas quem sabe, né? Time pressionado, time pressionado. O Flamengo, inclusive, mudou seu esquema de jogo, né? Daqui a pouco vamos trazer as escalação para você ter noção. Mas o Flamengo vai pressionado, né, pessoal? O Flamengo vai pressionado. Até porque, além de não viver um bom momento, pessoal, não tanto pela parte de resultados, né? Resultados, mas sim por questão de desempenho em campo, né? O time não consegue jogar. Apesar que no futebol brasileiro eu não vejo nenhum time deslanchar, jogar aquele futebol, né? Você viu o Palmeiras ontem, o sufoco para ganhar do Botafogo, né? Botafogo de Ribeirão, né? Mas a imprensa vê de outros. Eu vi várias matérias aí. Eu vou dar aqui a diferença da imprensa destacando a vitória do Flamengo e a vitória do Palmeiras. Quem foi que passou mais sufoco? Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras, né, pessoal? O Amazonas não deu um lance de perigo no do Flamengo. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. Aí vocês viram o jogo do Palmeiras? O cara perdeu vários gols de frente para ele e o goleiro do Palmeiras, né? Pois é. Aí vou dar aqui diferença. Como é que a imprensa trata o Flamengo, trata o Palmeiras. Manchete do Palmeiras. A base salva o Palmeiras. Ganhou de 2-1. A base salva o Palmeiras. Ganhou de 2-1. A do Flamengo. Flamengo vence, mas não convence. Tite criticado, Tite xingado. Mesmo futebol, os jogaram, né? A base salvou. Flamengo vence, mas não convence. Tite criticado, tá entendendo? Passando até sufoco maiores, né? O Palmeiras. Mas a mídia brasileira, infelizmente, é assim. Quando ela tira para criticar ela sempre tá criticando, né? Eu até acredito que o desempenho do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras, né? Mas tem aqueles que não querem enxergar, né? Mas o Flamengo vai para esse jogo com alguns desfalques, pressionado, volto a dizer. Se Tite perder esse jogo aí, fica complicado para Tite, né? E além de não perder, né, tem que ter um desempenho bom, né? O Flamengo é assim, né? Além do resultado, ela quer desempenho, né? Vou trazer aqui, ver se já saiu as escalações, pessoal. Vamos trazer aqui como é que Tite planeja trazer esse time do Flamengo, né? É um jogo onde a gente sabe que sempre o Flamengo joga complicado. Provável escalação do Mengão. Rossi, Wesley. Aí é desespero, pessoal. Por que Wesley? Para ela parece que sentiu um problemazinho e não vai pro jogo. É o Wesley. Você pode anotar aí, vai ser um desespero pela direita, né? Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira. Flamengo poupando o Fabrício Bruno, né? Aí Ayrton Lucas, Alan, vai ser os dois volantes, vai ser Alan e Igor Jesus. Alan, tomara que ele dê a volta por cima no Flamengo, né? O cara no Flamengo, desde que chegou do Atlético, o cara não consegue acertar um passe, pessoal. Passe. Vamos lá. Alan, Igor Jesus, mais na frente, Gerson, Dela Cruz, dois atacantes, Bruno Henrique e Pedro, né? Mudou o esquema de jogo, Tite. Eu acho que com o elenco que ele tem, ele não tem que ficar preso só um esquema de jogo, né? Dependendo do adversário, ele pode mudar esse esquema de jogo. É isso que ele deve fazer nesse jogo aí, né? Mudando o esquema de jogo. Everton, Cebolinha e Arrascaeta, né? E só deve voltar contra o Palestino. Jogo decisivo no meio de semana, acho que é terça-feira. É complicado, né? Vamos esperar que o Flamengo vença o Bragantino, faça um bom jogo, já se espelhando para o próximo jogo da Libertadores, ficando ali no topo da tabela. Vamos ter fé que as coisas vão se organizar, que o Flamengo vai voltar àquele futebol que jogou no Campeonato Carioca. Sei que Campeonato Carioca não serve de base para nada, é um dos piores campeonatos do futebol brasileiro. Mas vamos esperar que o Flamengo volte a jogar, que consiga recuperar o elenco, trazer para ele, né? E nesse momento ele está perdido. Pra você ter noção, o armador do Flamengo no último jogo contra o Amazonas era Alan, o cara que não consegue acertar um passe, né? Isso aí é incrível, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aqui o seu placar do jogo, né? Se inscreva no canal, deixa a sua opinião também aqui nos comentários.
Mas antes, pessoal, peço aqui para vocês sempre que puder compartilhar o vídeo, né, nação? Então é isso. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, nação.